Olá, aluno, aluna. Estamos aqui para mais uma aula de sistemas microcontrolados. Primeiramente, eu quero incentivar você a baixar um desses dois programas ou os dois. Esse aqui é o Dev C++, ele é um compilador de C++. Eu gosto muito dele, tem bastante recurso e ele é bem didático. E da mesma forma, e é grátis, né? É o mais simples, o mais tranquilo de usar. E da mesma forma, você pode baixar o programa de Arduino na versão standalone. Ele não precisa instalar, ele roda de pendrive, você pode levar para qualquer lugar. Uma maravilha para usar na faculdade. Então, baixa e instala esses dois programas ou o que você escolher. Os dois vão ser úteis para trabalhar com C++. Como é que a gente vai tocar essa aula? Eu separei 6 tópicos sobre linguagem C++ e na aula de hoje nós vamos tratar três, ou seja, variáveis, atribuições e I/O. Variáveis, C++ tem muitas variáveis. Ela começa com a variável do tipo char, que ocupa um espaço de 2 a 8 bits, dependendo do estilo de declaração, e esse tipo de leitura aqui, de formato de scanf, daqui a pouco a gente vai observar direitinho como que funciona. Char, unsigned char, signed char, de inteiro e até a variável do tipo double, que é o real duplo, que ocupa 80 bits. Então, variando de 2, 8 até 80 bits. É bastante espaço de memória. Mas para que tudo isso? Por que é que eu não posso declarar logo ou char ou double? Quando eu tô com, ou quando eu quero pouco espaço, declaro char, quando eu quero muito, declaro double e acabou a festa. Ora, como nós já sabemos, a memória dos microcontroladores é limitada, então cada byte é precioso. O programa em si já ocupa espaço, então você tem que tornar os seus programas o mais compacto possível para que ele ocupe pouco espaço na memória. Agora imagine você sair declarando variável lá e declarando um monte de double. Facilmente você acaba com a memória do microcontrolador. E outra dica é também usar variáveis locais. Quando o uso de uma função se encerra a variável local, a memória dela é liberada. Se você colocou com variáveis globais, ela permanece enquanto o programa estiver rodando. Por exemplo, qual dessas duas formas de rodar um código é mais eficiente? Eu tenho aqui uma variável que vai acender um LED e eu declarei ela como uma variável global e fiz o setup. Nessa outra forma, eu declarei ela como uma variável local e está dentro do setup. Então, quando o setup se encerra, essa variável tem a memória liberada. Dessa outra aqui, ela continua enquanto o programa estiver rodando, essa variável está ativa. Qual das duas é mais eficiente? Eu vou deixar você pensar por um segundinho. Falou essa aqui, não foi? Porque eu acabei de dizer que a variável local era mais interessante, porque quando encerra, ela é, é liberada a memória. Mas isso depende da aplicação. Se eu precisar acessar essa variável de LED aqui, talvez seja importante deixar ela como variável global. A variável global não é sua inimiga. Ela só tem que ter um uso adequado. Nem tudo precisa ser variável global. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar lá na frente, na próxima aula, e estiver trabalhando com laços. Então, por enquanto, mantenha na cabeça que o que for possível, vamos utilizar como variável local, mas de vez em quando vai ser necessário utilizar variáveis globais também. Declarando variáveis. Então, a declaração de variáveis em ambiente de C e C++, ela sempre é dessa forma. Eu declaro o tipo da variável, o nome, e igualo a uma atribuição. Por exemplo, exemplos de declaração de variáveis estão dessa forma aqui. Tipo e nome, int a, é a variável a, é o nome dela, ela é um inteiro. E nesse caso aqui, um outro inteiro, a variável b, e eu já atribuí o valor igual a 1 a ela.
ou eu declarei uma variável do tipo char C e igualei ela a um string casa. Isso aqui é equivalente a declarar 4 variáveis do tipo char, todas elas terminadas em ponto e vírgula. Note um erro comum. Eu não posso declarar um char C e fazer esse C ser igual a casa. Isso não funciona. Quando eu declaro e não atribuo, ele declara ocupando 1 byte. O que estaria escrito aqui dentro seria meramente C de casa. Mas se eu declaro e já faço a atribuição, ele faz a alocação de memória do tamanho certinho, que nesse caso era da ocupação de 4 caracteres. Nesse caso aqui, ele declara com apenas um caractere, que seria o próprio C aqui. Então, essa variável aqui tem 8 bytes por padrão, tá? Cada caractere ocupa 8 bytes e essa declaração ou declara no começo ou depois tem que fazer um resize nessa variável. Logo, não é muito legal você estar trabalhando nos microprocessadores com variáveis do tipo char. É mais fácil trabalhar com números. E isso, com certeza, você já deve ter visto. Você está trabalhando lá, aparece no LED. Erro 84261. E aí você vai lá no manual olhar o que o erro 84261 significa. Então, você, quando estiver programando os seus microcontroladores, você também vai ter o seu erro. Porque trabalhar com esse tipo de variáveis de char é relativamente trabalhoso e oneroso, principalmente quando você não sabe o tamanho da mensagem que você quer passar. Então, trabalha com números inteiros ou reais e tenha um manual à mão que você possa comentar e fazer a sua própria tradução de o que significa aquele erro ou o que você quer passar para o usuário. Operadores. Nós temos aqui os operadores mais simples, aritméticos, adição, subtração, multiplicação e divisão, e os lógicos, conjunção e, ou, igualdade, desigualdade, desigualdade é o ponto de exclamação igual, negação é exclamação, maior, menor, igual, menor, igual. E atenção, os operadores mudam conforme as variáveis. Por exemplo, o operador divisão, eu tenho um operador divisão para inteiro e um operador divisão para reais. Então aqui, enquanto eu estou dividindo dois inteiros, o resultado obrigatoriamente é um inteiro. Mas se eu dividir um real por um inteiro, o resultado é um número real. Então, 1 sobre 2, o resultado é zero. Porém, 1.0 dividido por 2, o resultado é meio. Então você tem que ter atenção porque os operadores se comportam de forma diferente com números diferentes. Isso fica mais claro no processo de divisão e você pode perder facilmente horas procurando erros desse tipo aqui. Vale a sua atenção. Sobre entrada e saída. Vamos ter dois tipos principais de entrada e saída. O primeiro seria a via serial do Arduino e o segundo via linha de comando. Então, o serial usa o println sistema online. Nesse caso, ele mostra a mensagem sistema online e quebra a linha no que tiver na serial. Seja isso para um cartão micro SD, seja isso para Wi-Fi, seja isso para a tela do computador. E vinha a linha de comando printf, é um outro comando, ou cout, sistema online, endl, que é a quebra de linha. Esses três comandos estão imprimindo a mesma coisa, que é escrito sistema online. São três formas diferentes. Esse aqui só vai funcionar na Arduino, esses outros dois vai funcionar em qualquer compilador de C++. Só que eles não supõem que você está colocando isso numa serial, e sim vai sair para a tela, ele vai jogar para onde puder ser saída, normalmente em uma linha de comando. A gente pode aprender também a colocar isso em arquivos. Alguns cuidados. Aqui atrás, quando a gente estava falando sobre os tipos de variáveis, você vê que ele tem os símbolos aqui, %C, %I ou %D.
%U e assim por diante. Quando esses símbolos estão aqui, não foi por acaso. Eles eram símbolos para usar o printf. Como que eu imprimo uma variável? Eu vou colocar o nome dela aqui? Não. Eu coloco a representação daquela lá atrás que eu mostrei e depois das aspas uma vírgula e a variável. E na ordem que eu coloquei aqui é a ordem da variável aqui. Então, %d ou %i é o inteiro i. Aqui apareceria 10. Vírgula j igual a %fj, 1,5. 1,5. Se essa mesma linha escrita com o cout seria dessa forma. Cout, aqui i igual, é uns caracteres entre as aspas, menor menor i, menor j. Para essas duas linhas de comando, a saída é i igual a 10, vírgula, j igual a 1,5. E são duas formas diferentes, não tem menor, melhor nem pior, são meramente diferentes. Tem horas que eu prefiro usar o printf, tem horas que eu prefiro usar o cout. Na maioria das vezes eu gosto do cout porque é mais rápido ficar escrevendo o nome da variável em vez de escrever o código e depois escrever a variável. Fechando, uma recapitulação geral dessa aula. Primeiro, economize memória com variáveis locais do tipo correto, não vai sair declarando tudo double e vai usar, às vezes, variáveis globais. Às vezes é necessário, elas ajudam. Cuidado com os operadores, que eles se comportam diferente para cada tipo que você está usando. Cuidado com a saída das variáveis, para que o tipo dela seja correto. E normalmente a saída vai ser para uma variável, para uma serial ou para um banco de dados. Então, tem que prestar atenção para onde você está colocando a sua saída, em especial quando você está trabalhando com um microcontrolador. No mais, um abraço, até breve.